As Big Techs correm contra o tempo a partir de hoje para se adaptarem às novas exigências da justiça brasileira. O prazo de 60 dias aberto pelo STF, as plataformas digitais precisam reformular as estruturas de moderação sob o risco de sofrerem multas diárias e até suspensão aqui no Brasil. Assunto para o nosso Guilherme Ravache de volta. Oi, Ravache. Pois é, mudou, né, o entendimento do Marco Civil da Internet, o artigo 19, isso mudou ano passado. E aí, empresas de tecnologia, diversos interessados no assunto entraram com pedido para rever as regras ou ter esclarecimentos, né, do que mudaria com a nova interpretação do STF do artigo 19. O artigo 19 ele garantia, né, que as redes sociais, né, as plataformas, não eram responsáveis pelo conteúdo que publicavam. Então, quando tinha um crime grave, tá? Terrorismo, racismo, homofobia dentro da plataforma, ela só era obrigada a retirar esse conteúdo quando recebia uma ordem judicial. Isso mudou. O STF entendeu que a legislação, como era no Marco Civil da Internet, não era suficiente para endereçar essas questões. Só para frisar, tá? Não é que todo o conteúdo vai poder sair do ar ou ser tirado do ar. Não é isso. É que quando tiver caso de crime grave, terrorismo, racismo, homofobia, tentativa de golpe, instigação ao suicídio ou mutilação e crimes contra mulheres e crianças, dentro desse escopo, a própria plataforma passa a ser responsável por tirar esse conteúdo, moderar o conteúdo. Para dar um pouco de contexto, nos últimos anos, muitas plataformas automatizaram a moderação de conteúdo. Tudo isso é feito por máquina. E a realidade é que essa moderação de conteúdo, ela é menos eficiente, muito menos eficiente. Já viu quando as pessoas escrevem, por exemplo, palavras que incitam ódio, aí trocam uma letra por número, tudo isso é para driblar ali a moderação, a máquina tem dificuldade de entender o contexto, isso acaba ficando no ar e aí tem consequências graves. As empresas de tecnologia, por razões óbvias, eram contra qualquer mudança. A regra antiga para elas era vista como favorável. Elas gostavam de como estava, não queriam mudar nada. Porque essa moderação, ser responsável por isso, como tudo indica que vai caminhar, a decisão vai sair, decisão final é na quarta-feira que vem, dia 17, né? Mas elas resistiam a fazer isso. E também queriam esclarecimento, quando ia valer, qual era o limite, é isso que está sendo decidido agora. Mas se formou a maioria, então daqui 60 dias as regras passam a valer, 60 dias após a decisão, as regras passam a valer para as plataformas, e elas têm que moderar esse conteúdo ativamente. Então, quando tiver aqueles casos que eu falei de crimes graves, a plataforma tem que tirar o conteúdo. De novo, para as empresas de tecnologia, em tese, elas já deveriam estar fazendo isso. O que é que muda? Agora elas podem ser multadas, elas vão ter que botar a mão no bolso se não agirem ativamente para retirar esse conteúdo. Antes, elas só eram obrigadas de fato a fazer quando chegava uma ordem judicial. Agora, elas vão ter que agir ativamente, elas vão ter que tomar essa iniciativa. Claro que ainda tem algumas questões a serem finalizadas. Por exemplo, o Toffoli, que é o relator, ele sugeriu, né, limitar o dever de cuidado diante de conteúdos ilícitos graves e provedores com mais de 1 milhão de usuários registrados no Brasil. Então, quer modular isso, fazer com que não seja tão rígido dependendo do número de pessoas que você tem ali como provedor, né, para a empresa que está prestando ali o serviço, seja rede social ou o provedor de internet mesmo. Substituir presunção de responsabilidade em caso de anúncio pago e redes artificiais por uma presunção relativa de culpa, ou seja, a plataforma não ser totalmente culpada, mas o Toffoli, né, que é o relator, tem essas indicações, só que tem o Flávio Dino, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, outros ministros que estão trazendo aí posições divergentes ou também fazendo sugestões. Até quarta-feira que vem, isso vai ser discutido, a gente vai sair com uma resolução deixando mais claras quais são as regras, mas o tempo para que isso passe a valer daqui 60 dias já está definido e as empresas, obviamente, as empresas de tecnologia vão ter que se ajustar
para seguir essa legislação, esse novo entendimento da legislação, ou correm risco de serem multadas.